Olá, louco por automobilismo, seja muito bem-vindo a mais uma edição aqui do podcast do Auto Racing, entrando no ar, âncora diferente, claro que é diferente, né? Todo mundo já sabe, mas daqui a pouquinho eu vou falar. Só que o que a gente vai falar muito hoje, o que mais importa, é do Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1. Começou a Fórmula 1, começou o Campeonato Mundial, que todo mundo esperava. Agora, começou como todo mundo esperava? Aí é outra questão, é outra pergunta. E hoje eu vou conversar com Adalto Silva sobre isso. Ele já está aqui, ele já vai entrar na sala. Hoje ele vai falar o que ele acha. Hoje o meu desafio como âncora é fazer ele falar o que ele não acha. Até o que ele não acha, ele vai falar. Aqui na nossa live de hoje, nossa gravação. É meio live, vai, para você que está acompanhando no YouTube. Eu vou falar live 200 vezes, e aí você desconsidera. Âncora substituto, tenham paciência. O outro âncora está de pé para cima nas férias. Daqui a pouquinho eu falo as verdades sobre o âncora. Antes, deixa eu dar as boas-vindas aqui para o Adalto Silva. Adalto Silva, começou o Campeonato Mundial de Fórmula 1 e eu já vou começar te fazendo uma pergunta. Antes de você dar o seu oi. Você já vai dar o oi e responder. O que te impressionou mais na abertura do Campeonato Mundial de Fórmula 1? A estonteante vitória de Verstappen ou a esfuziante atuação de Fernando Alonso? Seja bem-vindo, Adalto. Grande Fabião, grande confraria. O que me impressionou mais? Eu acho que foi a facilidade da vitória da Red Bull. Me impressionou mais do que o desempenho do Alonso, porque o desempenho do Alonso, eu acho que ele fez o que ele sempre fez, só que dessa vez ele tinha carro. Então, ele só comprovou que com carro bom, ele vai para frente, e se ele tiver um carro muito bom, ele disputa o título, e se ele tiver um carro dominante como tem o Verstappen, ele ganha o título. Olha, uma declaração. Depois eu vou perguntar se ele realmente acha isso. Eu acho que ele já está falando o que ele não acha, hein? Mas vamos falar sobre isso. Antes, deixa eu fazer aqui as honras da casa, anunciar para nós, para vocês, ouvintes, os nossos tweets, os nossos twitters para você seguir. É o @campusfb aqui, o meu, o Adalto é o @Adalto Racing, e o do Bruno Aleixo é o @BrunoAleixo80. Bruno Aleixo. Depois eu conto a história. Eu adoro contar a história do Twitter dele. Depois eu conto a história do Twitter dele. Você pode participar, você pode deixar o seu like. Você que está acompanhando a gente no YouTube, você pode deixar os seus comentários. A galera no Auto Racing adora deixar os comentários. A gente sempre está lá, né, acompanhando os feedbacks, galera gostando, animada, né, esperando a temporada começar. E a temporada começou, né, como todo mundo esperava, né? Embora, enfim, com algumas surpresas e algumas coisas que a pré-temporada nos desenhou, né? Adalto, eu estou esquecendo alguma coisa? Não, acho que eu não estou esquecendo nada, não, né? Já posso continuar, já posso entrar aqui Não, está esquecendo nada. Tá bom, tá ótimo, excelente como sempre, Fabião. Eu tinha que estar aqui, o seu âncora. Eu vou puxar o pé dele o programa inteiro. Mas, enfim, falando sério, gente, deixa aí o seu feedback, conversa com a gente está aqui começando essa edição. E eu acho que a gente deve começar essa edição falando de Fernando Alonso. Vou colocar o Alonso na frente da pauta. Eu acho que é um assunto que todo mundo quer falar. Está mexendo com a Fórmula 1. Impressionante como o Alonso tem esse poder, né? O Alonso ele tem uma energia que os grandes, não é só ele, que os grandes pilotos têm, de que quando ele vai bem, o esporte meio que vai na onda com ele, né? Tanto os amados quanto os odiados têm essa característica. Né, Adalto? Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o Alonso, porque a gente pode colocar esse cara entre os gênios da Fórmula 1, né? É aquele negócio, né, Adalto? 2 títulos é pouco para esse cidadão, né? É pouco. Ele só tem 2 títulos pelo temperamento ruim, que ele parece até que melhorou isso de uns anos para cá. Mas ele tinha um temperamento muito ruim antigamente, né? Muito fominha, muito encrenqueiro. Então isso foi minando aí a qualidade dos carros que ele pôde sentar. E é isso que eu acho que foi isso que determinou só 2 títulos para ele, porque o Alonso era piloto para ter 4, 5, 6, um monte de título, né? Sempre foi esse piloto, mas ele acabou ficando sem carro por causa disso, né? E aí agora você vê, ele tem um carro bom, ele já foi lá e já meteu o P3 no desempenho, não dependeu de bandeira amarela, de safety car, de corrida maluca, de nada. No desempenho, ainda caiu, né? Fez até uma largada, né? Ainda na largada ainda perdeu 2, tomou
Eu gostaria que você largou analisasse normal, aí o Hamilton... esse momento da curva 4. Eu gostaria da sua análise daquele momento na curva 4. Eu gostaria muito. A 4, o ídolo ali totalmente sem noção naquele momento. O cara tinha feito 2 treinos livres, né? 3 treinos livres, a classificação nem conta, que é uma volta rápida. Meio sem noção, quis fazer um mergulhão ali para ultrapassar, nem lembro quem, e acabou batendo. Ainda bem que foi de leve, não aconteceu nada no carro do Alonso, nem no dele. E aí o Alonso perdeu a segunda posição que ele perdeu na primeira volta para o Russell, ficou em 7º, né? E aí eu pensei comigo assim, agora vamos ver se tem carro para fazer alguma coisa, né? Porque eu nunca desconfiei que o Alonso não andava mais, entendeu? Eu sempre achei que ele continuava andando, apesar da idade, apesar de tudo, né? Um cara que se prepara. Ele é solteiro ainda, o Alonso, né? Nem casar, ele casou. Tem uma namorada, né? Agora, Adalto, é impressionante como a Renault deixou embora, né? A Renault se ferrou, né? Ela perdeu ele e o Piastri numa tacada só, né? E se ferrou. Foram muito lentos, né? Achavam que estavam por cima da carne. Eu acho que eles apostaram assim, cara, o Alonso é aqui ou lugar nenhum. Né? Eu acho que eles tiveram essa leitura, né? Ou ele vai renovar com o que a gente quiser, porque ele não tem outra opção. Imaginava que teria, né? Tinha uma opção. Acho que eles pensaram isso do Piastri também. O Piastri foi pior ainda, porque o Piastri tem aquele tweet, né? Que eles anunciam o Piastri sem estar assinado. O Piastri já tinha comunicado à equipe, e pela data dos contratos que depois a comissão revelou para o mundo, não dá para acreditar que o Piastri realmente já tinha avisado a equipe. Enfim, os caras perderam. Esse material humano, né? Ainda falando do Alonso, daqui a pouco eu vou entrar nas ultrapassagens, eu quero que você fale das ultrapassagens, porque o sabor não é que o cara foi ultrapassando e sem graça, asa aberta. Não, ultrapassagem espetacular. Nós falamos aqui na semana passada, né, Adalto, da zona do DRS que ia ser mexida. Olha a diferença que fez, né? Todas as ultrapassagens no retão feitas lá na curva. Que diferença que fez aquela mudança. Sim. Mas, enfim, a qualidade das ultrapassagens, daqui a pouco eu entro nelas. Antes eu queria ainda ficar nessa questão da longevidade, Adalto, porque é uma longevidade espetacular. Em qualquer esporte, eu diria. Espetacular. Né? Você dá para comparar com o Schumacher. Eu acho que é até melhor do que o Schumacher. Sabe por que eu acho que em termos de longevidade, a qualidade dele é até superior à do Schumacher? Superior. O Schumacher, o Alonso tem 22 anos andando em alto nível. Adalto, eu até coloquei isso no Twitter. Ele estreou na Minardi em altíssimo nível. Tudo bem, ele estava aprendendo, mas são 22 anos andando em alto nível. 22 anos andando em alto nível é o Schumacher em 2013. Seria 2013 para o Schumacher, que estreou em 91. E o Schumacher não era mais o mesmo em 2012, em 2011 e em 2010. O Alonso ainda é. O Alonso eu comparo com o LeBron James, com aquele esporte lá que você gosta, que eu detesto, com o Tom Brady. O Tom Brady da NFL. Brady, desculpa, eu não sei nem, tá vendo? Eu não sei Tom Brady, é isso mesmo. Ele é comparável com esses caras, porque isso é que eu quero que você fale. Como que o cara consegue ficar 22 anos andando em alto nível? Então, é difícil explicar isso, né? Lógico que o básico todo mundo já sabe, que ele se prepara muito bem fisicamente. Alonso é um corredor de bicicleta, um cara que tem até uma equipe que participa de campeonatos, tudo. Então, cara, mas tem um DNA aí que não é possível, né? Tem um DNA nisso aí, né? Ele se prepara muito mentalmente, é um cara muito forte mentalmente, né? Talvez um dos caras mais fortes mentalmente que eu tenha visto na Fórmula 1. Ele e o Verstappen, para mim, são pedras de gelo, né? Pedra. É um cara que não casou, isso ajuda. Isso ajuda, nesse caso, ajuda. Peraí. Quer dizer que casar atrapalha o piloto de Fórmula 1? Agora você vai se explicar. É que não casou e não tem filho. Se explicar. O cara não tem filho, porque o cara quando casa e tem filho, você dá uma segurada na onda, entendeu? É uma coisa instintiva. Porque você sabe que tem ali uma coisa que depende de você. É diferente, é difícil até explicar. Quem tem filho e está nos ouvindo, ainda mais filho pequeno, né? Depois os filhos crescem, você até dá uma desbaratinada nisso. Mas enquanto o teu filho depende de você, tudo, você realmente você dá uma segurada. É instintivo isso, né? Então acho que o Alonso tem essas explicações e ele continua sendo fominha, continua adorando o ambiente da Fórmula 1, não é um cara que se encheu o saco de viajar, de dar entrevista,
Ele não encheu o saco disso, né? Ele continua gostando disso, então. E o talento dele está lá, né? Quer dizer, ele consegue colocar o talento dele tanto dentro da pista quanto fora, porque o pessoal também está adorando ele. Lá na Alpine ele não arrumou problema dessa vez, o pessoal também estava gostando dele. Então ele amadureceu, melhorou até o gênio dele, e está aí com tudo, né? E vamos depois mais para frente, vamos até falar da Aston Martin, que eu acho que tem mais coisa para vir da Aston Martin. Falaremos do carro. Mas ainda do Alonso, vamos lá. As ultrapassagens foram saborosíssimas, né? Porque ultrapassou o Russell de um jeito, ultrapassou o Hamilton de um outro jeito, ultrapassou o Sainz de uma outra maneira, um na curva 10, o outro na freada, o outro lá atrás na curva 4. Além de tudo, um repertório que engrandeceu a corrida, né? Aliás, eu nem te perguntei se você gostou da corrida, aproveita. Não, muito. A ultrapassagem sobre o Hamilton na curva 10 foi espetacular. Foi. Aquela ultrapassagem foi a ultrapassagem da corrida e, olha, vamos ver se no ano vai ter outra tão espetacular. Pegou o Hamilton totalmente de calça curta, né? Não é uma curva que se ultrapassa. Ele estava por fora quando o Hamilton abriu fazer, ele mergulhou por dentro. Quer dizer, ali ele tinha grande chance de travar pneu, passar reto, tudo. O Hamilton dá um X nele, mas não, ele segurou o carro direitinho, fez direitinho a curva, o apex ali, não perdeu a saída. Impressionante, entendeu? Uma ultrapassagem espetacular. E sobre o Sainz também. Sobre o Sainz também, espetacular. Agora é impossível não lembrar do Vettel, né? Eu fui assistindo a corrida e eu não conseguia não lembrar do Vettel, né? Porque o Vettel, brigando com o Hamilton um ano, ele perdeu a traseira ali na saída da 4, né? E é o tipo de atuação que a gente não via do Vettel. Por mais respeito que a gente tem no Vettel, a gente não tem um recorte de atuação do Vettel desse estilo. Não que o Vettel não tenha tido grandes atuações, eu até citava 2008, né? A vitória da Toro Rosso, claro que aquilo ali é uma atuação magnífica, mas não nesse estilo, do cara ir buscar e ultrapassar, e exibir o talento, e exibir a técnica de ultrapassagens. Isso é muito Alonso, né, Adalto? Isso é muito Alonso. Muito Alonso. Por mais que eu goste do Vettel como pessoa, e como piloto também, ele nunca foi, assim, 70% do piloto que é o Alonso. Entendeu? Não há nenhuma dúvida que a distribuição de títulos aí não é exatamente proporcional, né? Não é, nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Se fosse proporcional, era para o Alonso. Se o Vettel tem 4, era para o Alonso ter 6 ou 7. Lembrando que o Alonso, estou até relembrando isso no meu Twitter hoje, o Alonso ele é um piloto a 11 pontos de ser pentacampeão do mundo. Por 11 pontos o Alonso não é pentacampeão do mundo. Então, por toda essa história que ele tem, que o Adalto já citou, com mais 11 pontinhos, o cara tinha 5 títulos mundiais. É mesmo. Isso é uma coisa fantástica, né? 11 pontos distribuídos, né, adequadamente o fariam, é muito pouco ponto, né? 2008, 10 e 12. 7. Desculpa, 7. 7. Não é 8, 7. 7, 10 e 12, né? 7, 10 e 12. Você distribuiu 11 pontos. Eu faço até assim com a mão. É como se você jogasse como o Farelinho. 11 pontos ali, o cara era 5 vezes campeão do mundo. E essa longevidade é realmente impressionante. Mas, o Fábio, talvez se ele tivesse sido pentacampeão do mundo, se ele tivesse feito esses 11 pontos nesses 3 anos, provavelmente ele não estaria mais na Fórmula 1. Você acha que não? Eu acho que não. Por que você acha que não? Acho que a fome dele é igual com o Hamilton, ele ganha títulos e fica. Eu acho que um cara com 5 títulos já, ele né, meu, ele não tem. O que o cara vai provar o que mais lá? Não tem nada para provar, nem para ele, nem para ninguém. Tem dinheiro assim para 3, 4 gerações sem trabalhar. O cara começa a ver outras coisas na vida. O Hamilton e o Schumacher, os caras fizeram 5 títulos e continuaram famintos, papando mais títulos. O Schumacher em 2006 ele perdeu 2 vezes para o Alonso e falou tchau, entendeu? Tchau. Depois, aí que caiu na realidade, né? Deve ter dado um tédio depois de 2 anos nele, sem fazer nada. Que aí começou a Ferrari querer, a Mercedes querer, falar, quer saber? Dane-se, eu vou voltar. Mas ele saiu fora em 2006 porque ele quis, né? A Ferrari não mandou ele embora. Eu já li nego dizendo que a Ferrari mandou ele embora. Lógico que não. Ele até fala na entrevista coletiva que ele anuncia em Monza, né? Ele até fala, olha, eu vou abrir espaço para o Massa, porque o Raikkonen já estava contratado.
vou abrir espaço para o Massa, enfim, ele sai porque eu acho que também fez muito tempo, né? A carreira dele já tinha ali muito tempo, depois ele volta. Já tinha 7 títulos, tudo, entendeu? Então, eu acho que o Hamilton tá lá só porque perdeu 2021 também. Porque senão também acho que ele não estaria mais lá. Ah, é? Eu acho, tenho quase certeza. Aposto dinheiro que se ele for campeão, a hora que ele for campeão de novo, se ele for campeão de novo, né? Ele faz que nem o Rosberg, dá uma semana e ele fala, obrigado, fui, adeus. Ele vai ser campeão de novo, Adalto? Ah, então, não sei, né? Aí Não, que é a pergunta do... Dá uma palhinha para os nossos ouvintes aí. O Hamilton ainda vai ser campeão do mundo, na sua opinião? Porque o buraco é bem mais embaixo e a gente vai falar sobre isso aqui. Não, o buraco está muito grande, né? O buraco está grande. Mesmo com a Mercedes tendo aí... A gente publicou agora há pouco, não sei nem se deu tempo de você ler, a Mercedes... O Toto Wolff já disse que a versão alternativa do W14 já está no túnel de vento, ou seja, né? Eles já vão mudar o carro mesmo, já decidiram mudar o carro. Não vai dar tempo de tirar esse buraco da Red Bull, que é grande. É um buraco grande, é um buraco... Ótima deixa. Aí, ó, você fez o teaser da Mercedes, voltaremos à Mercedes, mas você deu uma ótima deixa. Adalto, a gente vai ter um campeonato para a gente assistir ou não? Porque por mais que seja precipitado decidir as coisas na primeira prova, ou sacramentar as coisas na primeira prova, a gente viu uma exibição absolutamente acachapante de uma equipe sobre as outras, que foi um enorme balde de água fria. Isso é muito Bahrein. Como que você vê esse começo da Red Bull e essa distância pavorosa que ela coloca para as outras? Né? Eu acho que tem um componente do Bahrein, que tem uma pista, é a pista mais abrasiva do campeonato. Sim, o asfalto mais abrasivo. Então, destruiu com os pneus da Ferrari, que não é um carro que cuida bem dos pneus, e também destruiu com os pneus da Mercedes, mas mais com o da Ferrari. Né? A Mercedes melhorou a questão lá do arrasto no pneu traseiro, mas para o Bahrein isso foi meio ruim, porque o pneu esquentou demais e também destruiu o pneu mais rápido do que eles imaginavam, né? Eles não estavam nem pensando que isso poderia acontecer, né? E acabou acontecendo. Então, e a Ferrari destruiu mesmo, você vê o Sainz totalmente sem pneu, o Sainz ainda foi com um pouquinho menos de asa que o Leclerc. E a Red Bull fazendo macio, duro, né, Adalto? Então, macio, duro, e a Ferrari uma estratégia ousada, macio, duro e duro. Não, macio, as outras, né? Macio e duro, e macio usado. Que é uma das informações que tem que ser passada. Até para ilustrar isso que você está falando, eu até fiz essa afirmação fazendo a live ontem. Olha que coisa interessante. Não para a Ferrari, né? Segundo stint, Adalto. Pneu branco, Sainz, 18 voltas. Branco, hein? Leclerc, 20 voltas. O segundo stint, pneu branco. Segundo stint do Verstappen, vermelho usado, 22 voltas. Aí não tem para concorrência, né, Adalto? 22 voltas e abrindo. Sim. E abrindo, né? Não é que ele abriu nas 6 primeiras voltas que o pneu é vermelho e depois manteve. Não, abrindo. Então, a Red Bull trata muito bem os pneus, assim como a Aston Martin, né? Também trata bem os pneus. Impressionante. A tração do Alonso naquela briga com o Sainz, ele quase atropela o Sainz. De tanto que o impulso de tração do carro dele é forte, eu acho até que o surpreende. Acho que sim também. Eu acho que tem muito da pista, daqui a pouco a gente vai entrar na Aston Martin, tem muito da pista nessa questão da Red Bull. Agora, que é um carraço, é um carraço. É um carraço. E eu acho que a Arábia Saudita vai dar uma ótima medida, porque é outro animal a Arábia Saudita, né, Adão? Outro animal, é um dos asfaltos mais lisos que tem, totalmente diferente do Bahrein, né? Menos abrasivos que tem, curvas de alta, aí se bem que aí, com curvas de alta também é um problema para alguns carros, né? Mas curvas de alta, uma pista que hoje talvez seja a minha predileta. Acho espetacular a pista, apesar de não gostar do país, da cultura deles, nada. Não importa. A pista, para mim, é espetacular, mas é totalmente diferente do Bahrein. Então, vamos ver se lá, por exemplo, a Ferrari não devora os pneus do jeito que devorou, né? E se não quebra de novo, porque quebrou logo na primeira corrida. Nós vamos chegar lá.
Não, mas só para a gente matar a questão da Red Bull, Adalto, eu acho que aquilo que eu aventei aqui na semana passada, eu vou continuar com aquela pulguinha atrás da orelha. É o regulamento do pneu dianteiro, que fica mais forte, que fica mais aderente, e isso é Verstappen puro e escrito. E a questão que essa do Verstappen é científica, né? O carro fica mais de frente, o Verstappen vai melhor. Vai. A outra que não é tão científica, mas ainda não é comprovada, é teórica, é aquela questão que a gente falou. É o regulamento que obriga os carros a estarem milímetros mais altos, e uma Red Bull que é acostumadíssima com isso, que sabe lidar com isso, que sabe jogar com isso. E eu acho que o resultado no Bahrein meio que reforça isso, embora eu tenho dito que a Red Bull é o carro do ano. Agora, o quanto mais rápido que as outras, eu ainda acho que há um fio de esperança. Porque a Ferrari priorizou velocidade de reta, claramente, os speed traps mostram isso, e na Arábia Saudita isso pode fazer mais diferença. A Arábia Saudita não vai comer pneu, como o Bahrein come, não vai exigir mais asa, né, que aí muitas equipes se atrapalharam nisso. Então, Adalto, só para a gente sacramentar essa questão da Red Bull, é um carraço, né? Agora, o quanto mais carro, eu acho que ficou a dúvida, né? Será que as outras vitórias vão ser tão acachapantes como essa? Porque se for na Arábia Saudita e na Austrália, o campeonato acho que a gente pode dar como encerrado, né? Sim, aí sim. Mas acho que não vai ser tão acachapante, não. Acho que essa pista era muito para a Red Bull, porque a Red Bull, né, ela tem uma diferença básica que muita gente não tá esquecendo, que é o seguinte: o carro dela desse ano é o carro do ano passado com as atualizações, é um carro evoluído do ano passado. Não mudou o carro nada. Ela só melhorou o carro do ano passado. Já a Mercedes, a Aston Martin, a Ferrari é outro carro que eles têm que começar a desenvolver. A Red Bull, então, é como se ela já tivesse com esse carro há 10 corridas, entendeu? Então, enquanto os outros estão estreando o carro agora. Então, eu acho que a Red Bull vai ter menos espaço para melhorar. Tem também a punição lá do... Ela já tinha menos túnel de vento e CFD, vai ter com a punição, vai ter 10% a menos ainda. Então, acho que a Red Bull provavelmente é o carro que menos vai evoluir durante o campeonato, né? Enquanto os outros vão poder evoluir mais. Então, isso também dá uma esperança de que os outros comecem a chegar mais próximo dela daqui 2 ou 3 corridas, entendeu? Na Arábia Saudita, não sei se vai dar tempo. A Arábia Saudita, acho que a diferença já não vai ser grande por causa da pista, né? Que não é tão favorável assim a Red Bull como é o Bahrein, mas ainda acho que vai dar Red Bull com mais aperto, né? Não vai chegar... Eu não sei quanto ela chegaria se o Leclerc continuasse na corrida, Estava ali mas... por volta de 35, 40, é muita diferença. Talvez ela só chegue uns 10 segundos na frente lá na Arábia Saudita, não sei, entendeu? Talvez o Pérez, que a gente nem pode falar muito mal do Pérez, porque ano passado ele ganhou lá, né? Não, na Arábia Saudita ganhou o Verstappen. Ganhou o Verstappen. Ele fez pole. Ele fez a pole. Ele fez a pole. Talvez na corrida alguém consiga superar o Pérez, o Alonso, por exemplo. Eu quero muito, quando a gente for falar, eu quero muito falar do carro da Aston Martin. Vamos falar dele já. Próximo assunto. Mas essa questão, um dos exemplos que eu acho que mostram a superioridade da Red Bull, eu acho que é o Pérez, né? A prova do Pérez é um exemplo da superioridade da Red Bull. Sim. E a Ferrari larga com o pneu mais novo, abre mão de uma volta no Q3, e essa estratégia dá certinho. Porque ele, como sendo o único piloto ali que tinha o pneu vermelho novo, que é mais aderente, e quando é mais novo, evidentemente, é melhor, e ele consegue fazer o que ele se propôs. Ele pula o Pérez na largada. Ele consegue ganhar, ter uma vantagem técnica com isso. Sim. Mas a Red Bull, na tranquilidade, no pneu vermelho usado, vai lá e o Pérez consegue ganhar. É só você comparar Abu Dhabi, a última corrida do ano passado, com a primeira desse. Naquela, o Leclerc foi e buscou. Nessa, o Pérez foi e buscou. É uma ótima comparação, uma ótima medida, né, de como a Red Bull é superior. O Pérez não teve grande dificuldade. Ele não teve grande dificuldade para ir lá buscar tirar a posição do Leclerc. Então, acho que essa é uma medida do tamanho da superioridade da Red Bull. Mais alguma coisa dos rubro-taurinos, Adalto? Não, acho que não. Só acho que eles não vão melhorar tanto o carro. Acho importante. Eles vão precisar melhorar o carro? Essa é a pergunta que eu te faço, né? Porque o meu temor é esses caras poderem fazer o que provavelmente eles fizeram ano passado, né? Ali pela Bélgica, eles falam assim, esquece o carro desse ano, não tem problema, limitação, vamos já trabalhar no carro do ano que vem. Se essa superioridade se manter.
ou se mantiver. Vamos lá, Aston Martin, Adalto. Aston Martin, esse carro veio para ficar, Adalto? Ah, sim, o carro veio para ficar. O carro é uma cópia muito bem feita da Red Bull, porque é o diretor técnico da Red Bull ali, né? Então, que fez esse carro, que desenhou esse carro. E o carro, então, nós também pusemos uma matéria hoje, colocando um em cima do outro, para basicamente o mesmo carro com outra pintura. Tá lá, a foto a matéria, a foto de entrada da matéria, né? É uma matéria que inclusive diz isso, que o Marco está dizendo que a Red Bull, a Aston Martin copiou a Red Bull, né? Por causa do diretor técnico, do Dan Fellows. Só que tem uma curiosidade que pouca gente achou. Eu realmente não tive oportunidade para colocar as coisas em dia ainda por causa das férias, tudo. Não tive a oportunidade de ver muitos podcasts, nem vídeos dos outros, nada. Então, não sei se alguém reparou muito nisso, mas a Aston Martin, ela não bate no chão. É um carro quase não sai faísca. Enquanto todos os outros, inclusive a Red Bull, batendo no chão, saindo um monte de faísca. A Aston Martin não. Então o carro está alto, né? O carro está alto. A Aston Martin é um carro que pode ser abaixado. Eu não sei nem se precisa disso, mas teoricamente, quanto mais baixo o centro de gravidade do carro, ainda mais num carro com efeito solo, mais downforce ele tem, né? Mais downforce gera o assoalho ele quanto mais próximo do solo, do asfalto. Então, como a Aston Martin é um carro que está alto, talvez seja o mais alto do grid, talvez não. Visualmente ele é o mais alto do grid. Ou tem alguma coisa ali naquele assoalho, né? Que a gente não consegue ver, evidente, por baixo do carro, que faz com que ele tenha um ótimo downforce, mesmo andando tão alto assim, ou eles vão começar a abaixar o carro vai ficar muito melhor ainda, e aí vai ser o segundo carro, assim, fácil. Isso se não chegar na Red Bull em algum momento, entendeu? Então, eu acho que tem que ficar de olho, e tem o Alonso, que quinta-feira passada até falei, né, quando fizemos eu e o Bruno, falei, o Alonso tem os 3 lembrava que eu estava aqui na quinta-feira também. Você estava. Eu até falei, o Alonso tem os 3 décimos dele, entendeu? Que ele leva para o carro, para qualquer equipe que ele vá, ele leva os 3 décimos dele. Então você tem aí os 3 décimos do Alonso, você tem aí, sei lá, mais meio segundo aí que a Aston Martin talvez consiga melhorar durante o ano, você tem 8 décimos aí para o carro, entendeu? Então, eu acho que tem que ficar de olho na Aston Martin, porque ela pode desbancar não só a Mercedes, como a Ferrari também, se a Ferrari não resolver esse problema aí de comer os pneus, né? Que a gente vê claramente, né? Aston Martin é o fato que a Aston Martin foi o segundo melhor carro do Bahrein. Eu acho que isso não há a menor dúvida, né? Foi. Essa é a grande surpresa, né? A Aston Martin foi, de fato, o segundo melhor carro na corrida do Bahrein. Quer dizer, o ídolo chegou na frente do Russell e a 4 segundos do Hamilton. Sim. Né? Não, sim. Sem safety car, nada. Só com um safety car virtual, né? Sim, um safety car virtual. Que não ajunta o pelotão. Aliás, esse é o grande defeito. Se a gente tivesse um pelotão ajuntado ali, a gente podia ter lá uma brincadeira Pérez e Verstappen, Alonso, Alonso lá na frente. Eu sempre sou contra o safety car virtual, porque é justamente uma oportunidade perdida. Eu também acho. Concordo plenamente. Eu acho que a questão, estudando muito essa prova, eu acho que a questão do desgaste do pneu foi tão. Aí o ouvinte vai falar, poxa, mas é desgaste do pneu sempre. A Fórmula 1 é muito isso. Mas no Bahrein isso foi mais intenso, muito mais intenso, por causa justamente desse asfalto, um asfalto que nunca foi recapeado, desde que a pista estreou em 2004, ele é um asfalto que a cada ano ele vai ficando diferente. A Red Bull até afirmou que se perdeu um pouquinho do teste para os primeiros treinos, e muita gente especulou essa questão do asfalto, né? Se não poderia ser isso, mas é uma coisa difícil de se garantir. Sobre a Aston Martin, eu acho que a Aston Martin, a qualidade do carro periga ser a grande notícia
em termos de ordem de forças das equipes, a grande notícia da última década. Periga ser. Periga ser mesmo. Periga ser mesmo. Porque eles acabaram ano passado em sétimo. Oi? Eles acabaram ano passado em sétimo. Sétimo ali naquele empatado, né, com a Alfa Romeo. Não conseguiram. Empatado com a Alfa Romeo. Perderam no desempate, né? Ficaram em sétimo. E agora estão em segundo. Tem mais túnel de vento. Estou dizendo que a Aston Martin ela não é ainda o resultado da regra. Mas não é prudente dizer que a regra não ajudou. Porque os caras têm mais túnel de vento que todo mundo. Porque em sétimo, você tem muito mais túnel de vento que a Mercedes, do que a Ferrari, que essas estão lá na ponta da redução do túnel de vento. Sim. Então isso olha o sabor da regra começando a ser sentido. Ela tem o dobro de túnel de vento da Red Bull. Isso é impressionante. E é legal a gente ver como essa regra também pode estar ajudando, porque você vê que prova honesta fez a Williams, né? Que final de semana honesto fez a Williams. Saiu do último. Pra gente matar, essa questão da Aston Martin, que o carro é bom, eu não tenho dúvida. Agora, que o carro vai fazer exatamente o que ele fez no Bahrein, eu tenho muitas dúvidas, Adalto, porque eu acho que a chave foi poupar pneu. O trato da Aston Martin com o pneu, para mim, foi a chave da corrida dela. Enquanto Ferrari e Mercedes sofreram com isso, essa questão da tração, essa imagem do Sainz versus o Alonso é tão latente, a diferença de tração. Parece um GP2, um Fórmula 2 tracionando contra um Fórmula 1. E essa é uma característica muito do Bahrein. Então eu espero a Aston Martin muito rápida na Arábia Saudita. Mas eu não espero a Aston Martin fazer exatamente o que ela fez, não. Posso me surpreender, e se eu me surpreender, vou vir aqui e vou falar. Mas é porque eu acho que o X da corrida foi tanto os pneus, foi tão diferenciado. Você vê nas brigas do Alonso com os outros carros, a capacidade do carro dele de tração é muito maior. E então eu fico com essa pulga atrás da orelha. Não estou dizendo que o carro não é bom, o carro é ótimo. Mas já, assim, brigar com o Ferrari e Mercedes, ou com o Ferrari, porque a Mercedes, já nós vamos falar, a Mercedes talvez esteja alguns passinhos atrás, eu não prevejo na Arábia Saudita o mesmo desempenho. Mas, repito, se eu tiver errado vai ser ótimo, porque é sinal de que a Aston Martin está entre as grandes para ficar. Mais alguma coisa da Aston Martin, Adalto? Não, mas eu discordo de você. Eu acho que a Aston Martin pode ser segunda lá na Arábia Saudita, porque lá depende mais da aerodinâmica do que da aderência aerodinâmica do que da mecânica. E eles têm uma aderência aerodinâmica muito. Mas lá a velocidade final vai ser importante. A Ferrari focou nisso. Eu prevejo uma Ferrari muito mais. Mas isso aí é um negócio também que a gente tem que colocar, né? Tem que a gente está falando de uma Fórmula 1 que a gente só viu em uma pista. Né? A gente está tirando conclusão, quem vem bem, quem vem mal. A Fórmula 1 andou, sei lá quantos 1000 quilômetros em uma pista só. É uma pista só. Então a gente ainda tem muito para aprender sobre esses novos carros. Por falar a tração também é importante, porque como o asfalto é muito liso, o pneu tende a derrapar na reaceleração. Mas lá os caras estão na alta o tempo inteiro. Lá é a maior velocidade média do ano, se bobear, acho que só perde para Monza. Impressionante, né, meu? Uma pista na praia. Na praia. Adalto, se você fosse funcionário da Ferrari, vamos supor que você tivesse aqui nessa sua camisa bonita, um crachazinho aqui, ó, Adalto Silvano, e você tivesse amanhã indo entrar em Maranello, o que você estaria mais preocupado, Adalto? Com o carro que quebra, ou com o carro que não demonstra velocidade para peitar a Red Bull? Qual seria a sua principal preocupação se você fosse passar pelos portões de Maranello? A escolha de Sofia. Mas aqui é a ancoragem pressão. Essa ancoragem de ficar levantando a bola para você, isso aí é o âncora titular. Aqui é pressão. Não, eu estaria mais preocupado com o carro que tomou um caminhão aí da Red Bull. Né? Com a distância. Você até respondeu no começo, te perguntei, quanto você acha que o Leclerc ia tomar? Você fala, uns 35 segundos. É muito. Eu falo de onde ele estava, mais ou menos, quando ele quebrou, né? Não pode tomar isso, entendeu? Não pode tomar. Então, você fala, o Sainz tomou porque o Sainz estava tomando do Leclerc. Tudo bem, se o Leclerc tivesse lá, ele tomaria um meio minuto. Sim. 35 segundos. É muito também, entendeu? Então, quer dizer, isso é mais preocupante, porque arrumar a quebra, é lógico que ninguém quer quebrar, mas arrumar a quebra, eles vão ver o que é e vão arrumar. Mas não tá virando uma coisa meio... Adalto, na primeira corrida do ano, não é meio assustador? Não é meio assustador na primeira corrida do ano? E já tinham trocado a central eletrônica dele. Trocaram a bateria no grid. Não sei se você viu. No grid ali trocaram a bateria. A Sky Sports da Inglaterra mostrou, acompanhou ali. É muito preocupante nesse ponto da confiabilidade, né, Adalto? Sim, é muito preocupante, mano. É a mesma coisa do ano passado, né? Eu até perguntei no meu vídeo domingo, será que vão culpar o Binotto de novo?
Não, eu acho que eles deveriam ter mantido o Binotto, né, Adalto? Por coisas como essa, eu acho que eles deveriam ter mantido o Binotto em outra função, na função técnica, né? Que é a função dele. Não tem dúvida. Não é isso? Não tem dúvida. Isso é um ponto que a gente concordou desde a primeira vez. Né? Sim. Binotto, eles terem deixado o Binotto embora foi um absurdo. Agora, comeram pneu, né, Adalto? Assim, foi pronunciado o desgaste, tem a questão da pista, então e aí? Será que a Arábia Saudita eles vêm mais forte? Então, pronunciadamente priorizaram ganhar a velocidade de reta e com isso perdem em curva, né, e aí o pneu vai sofrendo. Será que na Arábia Saudita há uma esperança, Adalto? Olha, a esperança de eles vencerem eu acho bem difícil. Mas e de brigar? Brigar, eu acho que dá para brigar um pouco melhor, né? Mas se eles chegarem no final da corrida mais de 15 segundos atrás da Red Bull... Aí é pânico geral. Aí é pânico. Aí pode apertar o botão do pânico, caem as máscaras, todo mundo põe no nariz, né? Turbulência à frente. Turbulência brava à frente, entendeu? E a Mercedes já não muito, porque já está esperando isso, né? Já viram que o carro não prestou. O Toto Wolff já falou que foi o pior fim de semana de corrida da vida dele, entendeu? Então, já nem espera fazer nada na Arábia Saudita que não seja ficar em quarto, porque provavelmente vai tomar da Red Bull, da Aston Martin e da Ferrari. Né? Então, ficar em quarto. Se ficar melhor que isso, quarto lugar na corrida, como equipe, estou falando, não um piloto chegar em quarto. Pode acontecer de um dos pilotos chegar em quarto ou quinto, mas aí tem que acontecer alguma coisa diferente na corrida, entendeu? Lá acontece muito, né? Sempre tem safety car, bastante safety car, às vezes tem bandeira vermelha. A Arábia Saudita tem essa, né? Tem muito muro em volta da pista. Qualquer nunca batida é uma para, corrida limpa, assim, sem nada. Vai ter esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa vai ajudar, inclusive, a corrida a ser melhor, eu acho. Né? Mas acho que a ordem mais ou menos é essa que vai acontecer. Agora é impressionante, né, Adalto? Porque há 2 semanas atrás, né, a gente estava aqui, o senhor, principalmente, na expectativa de um campeonato com briga de 3. Sim. Né? E é impressionante, né? Como as desafiantes não conseguiram tirar nada, o que parece, da Red Bull. Talvez até pelo contrário, né? Convém esperar sempre, né? Aquele negócio que eu acabei de falar, é uma pista só. Mas é um balde de água fria para quem esperava a competição, porque as duas parecem estar numa situação... A Ferrari, gravíssima, a questão da quebra, como vai fazer, enfim. E a Mercedes, agora qual caminho vai? Né? A Mercedes está nesse ponto, né? Que caminho nós vamos? De chegar nesse ponto, de depois da primeira prova, até queria que você comentasse, eu achei as declarações, assim, tem alguma coisa estranha nessas declarações, porque você não chega depois de uma primeira corrida e joga a toalha, ou você já sabia disso, ou você está sendo muito precipitado. Mas tudo indica, né, Adalto, que ele já tem digamos assim, uma mudança de direção engatilhada, e estão agora só abrindo para o mundo, que isso já estava meio ali no bolso. Né? Exatamente. O Toto Wolff, ele foi convencido pela maioria dos engenheiros da Mercedes, justamente pelo Mark Elliott, que é o diretor técnico. E se tem um diretor técnico, você tem que confiar nele. Se você não confiar, tem que mandar ele embora. Então, o Toto Wolff confiou nele e na equipe dele, outros engenheiros também muito bons, né, que estão lá um tempão, que foram até a maioria foi até criado lá na Mercedes, estão lá desde 2010, desde que a equipe voltou, não sei o quê, foi convencido a continuar o carro, né, do jeito que era o ano passado. Vamos arrumar os problemas, nós vamos conseguir arrumar os problemas e esse carro vai ficar um carro campeão. O Toto Wolff acreditou nisso, mas tem uma turma lá que não acreditava nisso e, no meio do ano passado, pediu para o Toto Wolff para eles poderem trabalhar numa outra versão de carro. Né? E o Toto Wolff deixou. E eu acho que, nessa primeira corrida, eles chegaram à conclusão, principalmente o Toto Wolff, falou, não, realmente, isso não vai. Porque a gente está tomando aqui 8 décimos, 9 décimos na corrida, né, que é o que estava tomando,
no fim chegou 50 segundos atrás, não dá. Né? Não dá. Se tivesse tomando 2 décimos, 3 décimos, tudo bem, esse carro tem para desenvolver, vamos desenvolver. 2, 3 décimos nós vamos buscar. Agora, como é que eles vão buscar 8, 9 décimos, quase um segundo? Não vão, entendeu? Então, é isso. Eu acho que eles realmente vêm com. Não falei com o Dude, nada, mas acho que eles realmente, como o Totô falou, tem o carro no túnel de vento, uma versão, né? Uma versão. Como é que fala o nome? Tem outra versão do carro na. Versão B? Não é nem B, eles deram outro nome lá, uma versão. Alternativa. Alternativa. Era uma versão alternativa do carro, que provavelmente tem algum sidepodzinho pequeno, né? Não acho que vai ser um sidepod normal, como é os outros, vai ser alguma coisa menor, mas que vai ter que mudar desde a asa dianteira até lá atrás, né? Tudo. O assoalho, o sidepod, a asa de difusor, a asa atrás, vai mudar tudo. Então, quer dizer, Agora, isso. quantos passos para trás eles podem dar fazendo isso? Então. Claro que eles visualizam uma hora andar para frente, evidente. Isso. Mas eu acho que de imediato, quantos passos para trás eles podem dar? Eu acho que de imediato eles esperam que o carro seja, no mínimo, o que está fazendo esse carro agora. Primeira vez que ele for para a pista. Seria um milagre até. Se mudar de conceito e manter a performance, seria. Não, mas é que a performance. Deixar todo mundo feliz, né? Mas é que a performance desse está muito ruim, né? Está muito ruim. Por isso que estou dizendo isso. Se tivesse nada é tão ruim que não possa piorar, diria outro. É verdade. Aí a McLaren. Assim como nada é tão bom que não possa melhorar. Sim. Não dá nem para cravar. Eu não estou nem cravando aqui. Vai que os caras fazem um projeto hiper redondinho e senta na pista e vai. É o Aston Martin desse ano. Faz o projeto redondinho e vai. Agora, eles têm uma grande chance de aquilo que a gente vem falando aqui, ó. Hoje em dia você tem túnel de vento limitado, você tem CFD limitado. Então, quando você está pesquisando um caminho para ir, e o Toto Wolff deu uma declaração, né, nesse final de semana para a imprensa inglesa, dizendo, não, a gente já está trabalhando outras opções em túnel de vento, em CFD. Então, quando você está trabalhando essas opções, você está deixando tempo de desenvolver o carro atual. Sim. Por isso que me parece uma Mercedes, eu não vou dizer perdida, Adalto, mas insegura da direção que vai. Porque se eles tomaram essa pancada na primeira prova, por isso que eu estou achando que é esquisito, o túnel de vento deles e o CFD não está certo. Porque se eles já esperavam isso, eles já poderiam ter tomado esse caminho. Ou é igual a McLaren, que no meio das férias entendeu que era o outro caminho e está estreando com um carro que eles já sabem que não é o carro. Vem um outro carro aí. Será que é mais ou menos isso? Porque me parece uma equipe que está meio assim, e agora? A gente troca, a gente muda, a gente precisa dar passos largos, uma atualizaçãozinha não vai dar o passo que a gente precisa. Os caras estão com um campo muito amplo, na minha opinião. Então, você vê, eles sofreram, eles resolveram alguns problemas e apareceram problemas novos. O ano passado, a Mercedes sofreu nenhuma corrida com pneu. Porque o pneu dela demorava a esquentar. Tinha aquele... o problema era o contrário. Era o contrário, nem esquentava. Entendeu? Dessa vez, não. O pneu esquentou demais. O Hamilton tentou passar o Sainz, que estava se segurando também lá, porque não tinha mais pneu. E o Hamilton tentou 3, 4 voltas, também não conseguiu e desistiu, porque ele falou, vou acabar saindo da pista, rodando aqui. Mas aí é que tá, Adalto, essas duas equipes assumidamente priorizaram velocidade reta, que é onde essas duas sofriam ano passado, a Mercedes muito. E isso dá um prejuízo aerodinâmico que os caras pagam na curva, né? Numa pista como o Bahrein, que o asfalto ainda tá lá puxando, por isso que eu acho que a gente ainda tem os fios de esperança, vamos chamar assim. Tem fio de esperança, ainda mais que a Mercedes errou a mão no acerto, por quê? Na corrida, o Hamilton foi o mais veloz de todos. O speed trap é o melhor. Quer dizer... speed trap em corrida, eu já te falei, com o pé atrás. Speed trap em corrida é, né, borracha, asfalto, momento. Mas o Pérez, por exemplo, foi o segundo melhor. E chegou em segundo, né? O Pérez foi o segundo melhor. Quer dizer, a Red Bull tem velocidade de reta, tem freada, tem curva, tem tração. A Red Bull poupa pneu, isso é mais assustador para a concorrência. Os caras fizeram com 2 jogos de pneus vermelhos e usados, os 2 usados. Tudo bem, é usado ali no qualifying uma volta só, não é grande uso, mas usados, né? E é isso que assusta. Teve uma hora que o engenheiro do Verstappen falou, não, o seu objetivo aí é o que você está fazendo, -7, 0,7.
Aí ele falou, peraí, mas eu do Tcheco também, o do Pérez também, né? Aí eu já tiro o pé se o Pérez tirar o pé, senão, né? Ele falou, não, pode fazer, não sei o quê. Entendeu? Então, quer dizer, ele falou assim, nós não tem uma corrida. Ele disse isso com todas as vezes. Ele falou, Max, nós não temos uma corrida. Pode tirar O o que pé. ele quis dizer com isso? Você tá seguro? É É, isso que ele quis dizer? exatamente. Não tem corrida. Quer dizer, já ganhou a corrida. Sim. Então, vamos tirar o pé para não correr risco. Ou seja, eles podiam ter botado mais de 1 minuto, como disse o Ted Kravitz, você acha? Poderia. É que aí talvez corresse algum risco, né? Corresse um risco não nessa corrida, mas para frente, que os caras estão pensando. O cara tá meio minuto na frente do terceiro colocado, o engenheiro, ele fala, faltam 15 voltas, tá meio minuto, cara, a corrida já é nossa. Tira o pé aí, campeão, tira o pé aí, porque não vamos, já tá pensando na próxima, na outra. Vamos economizar motor, vamos economizar tudo, entendeu? Não precisamos continuar nesse ritmo, não precisamos colocar 1 minuto nos caras. 30 segundos tá mais do que bom, entendeu? 30 segundos tá ótimo, a gente tá satisfeito com 30 segundos, né? Não faz muita diferença. Não faz, não ganha mais ponto por causa disso. Então, tira o pé aí, né? E mandou tirar o pé, ele tirou, né? Tirou, brigou um pouquinho com o engenheiro e tirou o pé e manteve aquela diferença. Então, é complicado mesmo, viu? A situação para os outros tá meio complicada. Eu acho que a Ferrari melhora se ela resolver o problema do pneu. Na próxima corrida vai ser uma corrida que, se a Ferrari tiver problema de pneu com aquele asfalto liso da Arábia Saudita, Pois é, aí ali não é pista de comer pneu, não é? ali ferrou para a Ferrari, aí danou-se, né? Então, a Ferrari vai ter que fazer alguma coisa lá. Só que tem a Aston Martin que eu acho que vai andar bem para cacete lá também, entendeu? Então Eu acho que ela vai menos melhor. Eu não vou falar pior, eu acho que ela vai menos pode melhor. ser, pode Porque a ser. corrida dela foi muito pneu bom. Se eu conseguir, pô, olha a diferença do qualifying, né? Qualifying da Aston Martin tava ali, ombro a ombro com os Né? Mercedes, Ferrari na frente. Na corrida foi. Ele poupou. E olha como o final foi, né? O final de corrida, a Aston Martin ataca todo mundo. Mas enfim, vamos ver. Eu só acho, Adalto, até assim, acho não, até apurando, lendo muita coisa nessa terça-feira, inclusive, me parece que a Mercedes vai olhar muito para a Aston Martin. Por quê? Não só porque a Aston Martin, eu não concordo com esse negócio que a Aston Martin é a Red Bull, eu acho que já é um jogo de troca de farpas que já começa, não é exatamente a Red Bull, eu acho que é inspirado, mas eu acho que se você olhar o sidepod por cima é diferente, e o conjunto traseiro é da Mercedes. O motor, evidente, todo mundo sabe, a caixa de câmbio, a suspensão, todo o conjunto. Parte da suspensão, não é a suspensão inteira. Todo o conjunto traseiro, a informação que eu tenho é de que é o conjunto traseiro inteiro. Enfim, é da Mercedes. E o mais, digamos assim, saboroso dessa história é que a Aston Martin usa o túnel de vento da Mercedes. Então, para a Mercedes, é um coçar a cabeça muito grande, porque olha só, esses caras estão aqui mais ou menos com as nossas ferramentas, ou com metade das nossas ferramentas. Os caras começaram com porpoising, mudaram o conceito do carro ano passado, tiveram uma evolução no final de 2022. Isso tudo bem, a Mercedes também teve, verdade seja dita. E agora conseguiram dar o salto que a gente não dá. Eu acho que a Mercedes vai estudar muito a Aston Martin. Por que esses caras, com o nosso conjunto traseiro, rende e a gente não rende? Então, talvez eles comecem a mudar o carro a partir daí. Isso eu estou pescando declaração do Hamilton, do Elliott, do Toto Wolff. Todos citam a Aston Martin de uma maneira meio como inspiração, como cobrança / inspiração. Então, acho que a Mercedes vai olhar muito para a Aston Martin. Como que esses caras conseguiram uma coisa que nós não conseguimos, que é dar um salto de um ano para outro? Não tem dúvida que eles vão se inspirar bastante lá. É porque é o jeito, né? O carro dominante, você tem que se inspirar nele. O carro dominante é a Red Bull. Né? Então você tem que se inspirar. Vai se inspirar em quê? Se o teu carro não está andando e você não já fez tudo, passou um ano inteiro, né, fazendo tudo que você sabia para melhorar esse carro, estreou de novo com um carro também um carro novo, mas com o mesmo conceito, e não vai, você vai ter que se inspirar no melhor carro, né, meu? Mas exato, você tocou no ponto que eu estava lendo sobre isso. Eles têm essa questão, né, de que caminho tomar. Certamente eles estudaram opções extremas em túnel de vento. Certamente os caras vão lá e colocam uma solução Red Bull, uma solução, claro, em túnel de vento, em CFD,
principalmente. O túnel de vento é quando a peça já está produzida. O túnel de vento, as pessoas têm que saber disso. O túnel de vento é o carro 60%. Não existe mais túnel de vento, carro tamanho real. Sim. Então isso é importante. Não é o carro real, é isso, o mocap. Hoje é uma limitação do modelo ser 60% só do tamanho do outro. Então, Adalto, se eles leem isso e casa muito isso que o Toto Wolff diz, né? Nós optamos por continuar com esse, porque o nosso computador nos dá isso. Então agora eles vão mudar para um caminho que o computador não deu para eles. Por isso que me parece uma equipe que está perdida, e a gente pode estar vendo isso, né, Adalto? Uma equipe que nessa era do efeito solo vai ter que aprender muita coisa. Parece absurdo falar isso, né? Mas pode ser o caso, não é isso? Esse efeito solo realmente danou com a Mercedes, né? Pode ser isso. E isso que você estava falando, Adalto, até para voltar para você, vamos mudar o conceito. Ok, vamos mudar o conceito. Isso é meio que entregar o ano, né? 2023 talvez já está entregue, então. Sim. É isso? Sim. Sim, tá certo. Enquanto ele vai ali... Não tem dúvida, porque se eles vão começar um carro novo, eles, né, vão ter que desenvolver o carro novo, não vai dar enquanto a Red Bull está ganhando corrida, né? E talvez no final do ano eles consigam alguma coisa. E talvez o limite de orçamento, né, Adalto, que eu estava vendo aquele engenheiro famoso da Mercedes, meu Deus, lá entre os tops, que explica muito bem as coisas, me fugiu o nome dele, o James Allison, aquele que foi da Ferrari, enfim. Foi chamado. Pois é, o James Allison disse uma coisa no ano passado que é uma frase que explica muita coisa. Nós percebemos o problema na parte traseira do nosso carro ano passado, mas nós não tínhamos o que fazer. Por quê? Limitação de orçamento. E aí eu te jogo isso para 2023, Adalto. Será que eles vão ter limitação de orçamento que os permita essa mudança radical durante o ano? Ou eles vão ter que fazer uma coisa mais paulatina e jogar para 2024? Ano perdido. Então, é o seguinte. Esse carro alternativo, esse carro está sendo estudado, projetado, CFD, desde o ano passado. Não é que eles vão começar neste momento um carro alternativo. Tanto é que a declaração do Toto Wolff hoje é que o carro já está no túnel de vento. Então, sim. Não é? Então você vê. Sim, mas você tem que produzir peças completamente do zero, né? Hoje é terça-feira, a corrida acabou anteontem. Se você não faz nem um mock-up em 24 horas para colocar no túnel de vento. Não, então, é por isso que eu falei, isso certamente já vem de lá de trás. Já vem do ano passado isso. Então, se der certo, se for bem no túnel de vento, caramba, né, eles vão ter o custo de produção das peças, que é o menor, é um custo menor do que o desenvolvimento antes de produzir as peças. Tudo que eles gastam de tempo de CFD, do próprio túnel de vento, de projeto, isso é mais caro do que a produção da peça em si. Mas aí você está falando de uma peça. Eu estou falando assim, um novo carro, que é o que eles querem. Sim. Eu acho que não cabe, não dá para fazer. Porque são várias peças, não? É um novo carro. Você vai ter que fazer um casamento novo de assoalho, de entrada de ar, de o assoalho tem que ser novo. Assoalho novo. Se você muda o assoalho novo, você vai mexer em suspensão. É o carro novo. Eu acho que não dá para fazer isso em 2023. Então, eu acho que o ano está meio que rasgado, né? Não, o ano está muito comprometido. Sim. Vamos esperar também. Nós estamos sendo assim. Até eu estou entrando na precipitação. Vamos esperar a Arábia Saudita. O que a Arábia Saudita mostra? Não, mas eu acho que as declarações deles muito fora do comum, Adalto. Para ser campeão, eu acho que não tem mais jeito. Sim. Para ser campeão esse ano, eu acho que já era. Eu acho, não estou cravando também, mas tudo leva a crer que já era. Agora, eles podem estar pensando o seguinte: vamos começar agora, porque no final do ano a gente já tem, no mínimo, o segundo melhor carro, né? E entramos em 2024 com chance de ganhar de novo, ser campeão de novo. Acho que é esse o pensamento lá. Entendeu? Então nós vamos ver, talvez, uma evolução da Mercedes. A próxima coisa, provavelmente, ela vai chegar em quarto. Depois ela vai chegar em quarto de novo. Depois pode ser que ela já chegue em terceiro. Daqui, na metade do campeonato, ela esteja disputando ali pau a pau com a Ferrari. E depois, mais 2, 3 corridas, já está disputando com a Aston Martin. Não sei. Até o final do ano, eles poderem estar perto da Red Bull. Acho que esse deve ser o objetivo ali. Porque o objetivo, ser campeão esse ano, na minha opinião, nesse momento é irreal pensar nisso. Não, nem eles estão pensando. É isso que eu estou dizendo. As declaraçes deles são assim, de pânico, quase que de pânico. Assim, falhamos.
questão da surpresa que eu questiono. Você não está surpreso isso agora, né? Enfim. Por isso que eu acho que essa questão do que o computador mostra para eles é uma questão, é uma pulguinha que está atrás da minha orelha. Você acha que isso tem algum impacto na carreira do Hamilton, Adalto, para a gente encerrar o assunto Mercedes? E aí, você acha que o Hamilton vai nessa? O Hamilton vai ter paciência, vai trabalhar, vai continuar como está, vai motivar todo mundo, vai murchar? O que você acha? Eu acho que o Hamilton, ele assina, por exemplo, eu acho que ele vai renovar o contrato por mais um ano. Ele Acho não que vai dá uma temporada, aquela renovação de 2 aninhos básica, não vem. Eu acho que ele vai renovar por mais um ano, talvez com opção para um segundo ano, mas no máximo isso, entendeu? Um ano certo para 2024. Isso se ele vê que o carro vai evoluir, essa versão alternativa aí vai evoluir, é o carro melhor, porque ele saiu do carro já no sábado dizendo que o carro era um lixo, era pior do que o do ano passado. Eu achei até que ele exagerou, dizendo que o carro era pior que o do ano passado. Até porque no ano passado o Hamilton tomou um segundo e 2 na classificação. Né? E esse ano ele tomou 6 décimos. Então o carro não é pior que o do ano passado. Né? Mas a vantagem em corrida, eu acho que está bem ali parecido. Viu? Se a gente olhar para a corrida, os caras tomaram muito tempo da Red Bull. Sim, tomaram muito tempo mesmo. O ano passado nem dá para saber, porque a Red Bull nem acabou a primeira corrida, né? Eles quebrou os dois. A Ferrari fez dobradinha, todo mundo achando que a Ferrari ia nadar de braçada, né? E quem nadou de braçada foi a Red Bull. No começo do ano, na primeira corrida, foi ali ombro a ombro. Teve aquela disputa Leclerc versus Verstappen, enfim. Mas os dois quebraram, os dois carros da Red Bull quebraram. Sim, quebraram. A Red Bull despontou ao longo do ano. Aliás, isso é muito preocupante para a concorrência, né? Eu falava sobre isso ontem, né? O DNA da Red Bull é uma equipe que evolui durante o ano. Esse é o DNA da Red Bull. E os caras começam desse jeito, mas pelo menos tem essa questão. Mas esse ano, Fabião... Tem um limite, né? Tem a punição. Tem o limite. Eles provavelmente vão evoluir menos do que eles poderiam. Não, provavelmente não. Certamente. A minha dúvida é se eles vão precisar evoluir, Adalto. Eu confesso para você que eu estou nessa dúvida. Mas, repito, uma pista só, gente. Uma pista eu acho que sim, eu acho que eles vão precisar, sim. Acho que... uma pista só é provável, né? É um pensamento otimista que a gente vai manter aqui. Adalto, para a gente caminhar para o final, vamos falar das outras equipes também, né? Falamos de Aston Martin, falamos de Ferrari, falamos de Mercedes, falamos de Red Bull. E aí, o resto do pelotão? Quem mais te chamou a atenção? Vamos falar um pouquinho da McLaren, Alpine. O que você achou da sucessão de punições ao Ocon? Enfim, vamos falar das outras também. Quem mais chamou sua atenção? Eu tenho uma coisa para falar da Alfa Romeo aqui daqui a pouquinho, mas, enfim, diz aí. A punição do Ocon é engraçada, né? Porque... Qual delas você está falando? A primeira, né? Que ele parou no lugar errado. Da largada. Se você olhar ali o F1 TV, né? E todos os carros, como eu fiz e pedi para o nosso produtor fazer, ele também mandou imagem, inclusive, de todos os carros, né? O que você vai ver pelas imagens da câmera on-board, de todos os carros parados no grid, é que o Alonso, o Leclerc e o Sainz parece que pararam também fora. O Ocon falou isso, né? Ele falou assim, não fui só eu, não. Isso. Entendeu? E por que só puniram o Ocon? Não entendi. Entendeu? Porque as imagens são claras. Eu vou até... Como está com as imagens aqui... porque não é por imagem, né? É mais por sensor. Então talvez as imagens não peguem o que o sensor pegue, né? Mintam um pouco, mas pelas imagens, o Alonso e o Leclerc também pararam fora, entendeu? E a câmera... Desculpa, só te interromper um parênteses. A direção de prova usa câmeras próprias, tá, gente? Elas têm câmeras próprias que às vezes pegam coisas que a transmissão não pega. Não, vai ver que eu não sei, colocaram talvez o sensor no caso da Alpine num lugar diferente, eu não sei, entendeu? Porque tá esquisito, né? Então eu achei esquisito. E depois aquela sucessão de punições que ele tomou foi por causa do... Foi por causa... Primeiro não cumpriram a punição corretamente, né? Trabalharam no carro antes do tempo, e a outra foi limite de velocidade nos boxes. Limite de velocidade do box. Então, mas o que você achou da Alpine? Você achou que a Alpine foi mais ou menos? O Gasly fez uma prova de recuperação, né? Não, o Gasly foi muito bem, porque ele largou em último, né? Sim. Ele teve a volta deletada na classificação, largou em último e chegou em nono, quer dizer, ele foi bem na corrida, foi muito bem na corrida. O Gasly é um desses exemplos da prova do GP do Bahrein comedor de pneu.
porque o Gasly é o primeiro a parar. É o primeiro a parar nas duas vezes, nas duas trocas. Ele é o primeiro a parar. Então o undercut, gente, ouvinte, anote. Quando o undercut é muito poderoso, é porque a pista está comendo pneu. Serão raras as exceções em que você não vai fazer essa associação. Tanto que o Bottas, que também foi um dos primeiros a parar, faz um undercut muito poderoso no começo. Ele se coloca ali entre as Mercedes. Depois ele fica um pouquinho. Mas também o poder, entre aspas, do pneu mais novo, de parar mais antes. Então quem parou cedo se deu muito bem. Eu acho que o Gasly também se deu muito bem nessa, né, Adalto? Se deu. Na verdade, o Gasly só fez... Ele ganhou 11 posições, mas ele só fez 3 ultrapassagens. As outras ele ganhou na base do undercut. Entendeu? E na ausência... Não, isso nem... Não, ajudou sim na quebra do Leclerc. Tem o safety car virtual também que ele aproveita e ele é o melhor posicionado dos que aproveitaram o safety car virtual. Exatamente. Eu achei que foi bem a Alpine, mas... É isso que eu ia te perguntar. A Alpine está onde você esperava, mais ou menos? Se você olhar bem, sim, tá mais ou menos ali, talvez junto com a Alfa Romeo, que tá muito parecida com o começo do ano passado. Também começou bem o ano passado, depois caiu, né? Porque não tinha grana, caiu. Esse ano ela tem grana, porque a Audi já pagou lá uma parte, e eles já falaram que vão usar o orçamento inteiro. Então, provavelmente não vai cair. Então, eu acho que nós vamos ver uma disputa boa entre a Alpine e a Alfa Romeo. E eu gosto. Para mim, o pessoal aí fala que só vale disputa pela ponta. Eu não sei de onde tiraram. É lógico que disputa pela ponta é muito legal. Talvez seja a disputa mais legal. Mas as outras disputas eu também gosto. Também acho legal. A gente vê chegando aí, ó, da uma geração que a gente chama de geração Netflix. E não é falar isso de forma crítica, mas é a geração que veio. São os fãs mais casuais. Esses vão ter que aprender a olhar para os outros pelotões. Talvez esses não sejam condicionados a isso. Né? O fã, como eles chamam em inglês, né? O die hard, né? O fã fervoroso, esse já se acostumou com eras de eras, né? Era Ferrari, era Mercedes e agora vai pintando uma era Red Bull. Isso. Agora a popularidade da Fórmula 1 vai ser testada, né? Por exemplo, o Auto Racing tem 23 anos, começou em 2000, né? Para site é super antigo, mas assim, como empresa não é velha, não é uma empresa antiga. Nós já vimos 2 domínios absurdos, do Schumacher e do Hamilton. 3, e do Vettel. Em 23 anos, 3 domínios. Onde você teve um piloto que ganhou 5 títulos, foi Schumacher, 4 títulos o Vettel e 7 títulos o Hamilton. Né? Em 23 anos. Só teve um título do Button, um do Rosberg e 2 do Verstappen. O Raikkonen. Teve o do Raikkonen. Foi do Alonso. Você tem uns cortezinhos pequenos. Tem uns cortezinhos entre um domínio e outro. Então, pode acontecer. Por exemplo, agora na próxima corrida. E eu tenho quase certeza que nós vamos ver um pega lindo entre a Ferrari e a Aston Martin. Principalmente entre Alonso, né? Alonso com as 2 Ferraris. Eu acho que eles vão se pegar a corrida inteira. Entendeu? Pode ser que não, mas eu acho que sim. E a Red Bull vai abrir um pouco. Talvez não abra tudo isso que abriu agora. Provavelmente não, mas ela vai abrir, porque ainda é o melhor carro, vai ser o melhor carro, não importa asfalto liso, tudo bem. Não vai facilitar mais para ela ainda, mas não vai também. Não é por causa disso que ela vai cair tanto a ponto de um carro que chegou meio minuto atrás dela poder ultrapassar. Eu acho que não. Entendeu? Então a Red Bull provavelmente vai ganhar a corrida e nós vamos ver um pega entre Ferrari e Aston Martin, e talvez alguma Mercedes tentando se meter no meio, eu não sei. Eu acho legal pra cacete isso, entendeu? Eu não tenho problema com isso. E a McLaren, Adalto, você acha que é motivo de preocupação ou até andou de uma certa maneira, deu uma certa esperança apesar dos problemas? Então, né? Tá mal, o carro não é bom, teve problema. Piastri foi bem, achei que ele foi bem. Na corrida ele estava se recuperando, estava indo bem, até parar no box e não sair mais de lá. E o Norris também estava bem, estava melhorzinho na corrida também, não estava tão ruim. Mas é meio decepcionante, né? Acontecer isso com a McLaren, eu acho. A McLaren tem que melhorar para poder ter alguma esperança de liderar um segundo pelotão aí. Porque do jeito que está, não vai liderar nem o segundo pelotão.
vai ser o Aston Martin do ano passado, vai ser 7º lugar para eles. Se recuperaram rápido no ano passado, e o problema do ano passado era grave, de freios, né? Era feio. Agora é impressionante as semelhanças, né? Tem umas semelhanças, ficar parado na pré-temporada, muito tempo no box, tendo que arrumar problema que outros não têm. Na pré-temporada só podiam dar 10 voltas por causa da questão do freio, e nessa corrida só podiam dar 10 voltas com o Norris, porque ele tinha que recarregar ali a parte, digamos, pneumática do motor, ele tinha que ligar o cabo ali, e ele só podia dar 10 voltas. Então, olha as semelhanças, assim, por caminhos diferentes, mas as semelhanças, digamos, de situação da McLaren, que não se dá bem no Bahrein. O Norris, como deve estar frustrado, né, Fábio? Oi? O Norris, como ele deve estar frustrado, né? Eu achei as declarações do Norris, ele até deu uma declaração para Sky, que ele falou assim, não é como vocês pensam, não é ruim como vocês estão falando. Ele até se mostrou um pouco incomodado assim, com a postura da imprensa no geral. Não é ruim como as pessoas estão falando. Eu acho até que nesse momento ele ainda está assim, vamos para frente. Agora, é uma joia que a McLaren tem que agradar, senão a situação complica, né? Complica, porque, vou te falar, para uma equipe melhor chamar o Norris é 2 palitos, né? Vem aí uma Audi precisando de piloto, com o Andrea Seidel, que conhece o Norris e o Norris o conhece. Conhece. Né? A bola da Audi está quicando. Assim, essa versão da Mercedes não anda, o Hamilton fala, bom, não anda, não vou nem mais renovar nada. Acabou esse ano para mim, eu vou aposentar. Entendeu? Quem eles vão chamar? Eles vão chamar o Norris, na minha opinião. Eu gostei do Hamilton. Não, quer saber? Olha, o carro não anda, tchau para vocês aí. Não vai fazer isso, não. Eu acho que mais um pouco o Hamilton ainda fica. Eu acho que ele ainda fica. Mas enfim, gostei da. Mas você vê, né? Gostei do desenho. O Toto Wolff tentou renovar o contrato do Hamilton antes de começar o ano. Não conseguiu. O Hamilton não quis. Vamos esperar um pouco. Não quis renovar o contrato? Não, falou, vamos esperar. Não temos pressa. O Hamilton falou, não temos pressa. Não precisa renovar agora. Vamos esperar um pouco. Primeira corrida já foi assustadora. Vamos ver agora como é que vai ser, entendeu? Eu acho que tem muito disso também, desse pânico que deu na Mercedes, as declarações bem fortes do Toto Wolff, tem um pouco a ver com isso também, entendeu? Tipo, vamos mostrar que nós vamos fazer alguma coisa aqui diferente, porque senão o cara vai embora. Acho que ele não vai embora para outra equipe. Acho que ele simplesmente fala, para mim deu. Porque, veja bem, um cara que ganha 7 títulos, ele não vai estar lá disposto a batalhar pelo 5º lugar, 4º lugar, 3º lugar. Poxa, conseguiu um pódio, que bacana. O cara desse fala, conseguiu um pódio, que bacana. Tá de brincadeira? Eu quero batalhar aqui pela vitória, não para conseguir um pódio, entendeu? Sei lá. Por isso que naquela hora, se o Alonso tivesse ganhado os 5 títulos que ele poderia ter ganhado, eu não sei nem se ele estaria na Fórmula 1 ainda. Eu sim, nós nunca vamos saber, né? Adalto, tem mais algum destaque que ficou dessa corrida, abertura da temporada? Eu gostei do americano. Fala aí mais algum destaque enquanto eu vou ligar o meu computador na tomada, vai lá. E eu gostei do americano, Logan Sargent, estreia do cara. Um cara que na Fórmula 2 parecia um piloto bom, mas nada demais. Já na pré-temporada foi muito bem. Na classificação, você vê que ele não foi tão bem assim no sábado, mas também não foi mal, né? Arriscou um pouco mais. E na corrida foi super bem. Eu não lembro agora de cabeça a posição que ele chegou. Posso até ver aqui, enquanto estou falando aqui. Acho que é 13º ou 14º. Então, foi uma boa posição para um carro que era fechador de grid, que o cara que estava no lugar dele chegava em último em todas as corridas. Não, a Williams melhorou, né? Vamos ser verdade, justiça seja feita até com o Latifi. Essa Williams me veio bem mais consistente. No Bahrein, o ano passado, foi pior, né? Então, mas eu gostei do cara. Achei que o cara andou bem. Eu também achei. Eu até comparei ontem. Eu acho que a estreia dele foi melhor do que a do Tsunoda. Porque o Tsunoda, quando estreou 3 anos atrás, ele abria a asa e passava todo mundo na reta. Todo mundo chamou aquilo de grande estreia. Eu não chamo. Tudo bem, não é que ele foi mal, mas eu acho que a estreia do Sargent foi mais sólida. Ele não passou pro Q2, Adalto, empatando o tempo com o Norris. Incrível, né? Ele empatou o tempo com o Norris. Empatou o tempo. Ou seja, por 1 milésimo ele ia pro Q2, que seria um ótimo feito, né? Ótimo. Não, e quem me decepcionou um pouco foi o Nick de Vries. Ele ficou sem pneu no final e foi engolido, né? Foi engolido, mas já na classificação ele já apanhou do
do Tsunoda, não foi? Tsunoda largou na frente dele, ele ficou no Q1, se não me engano. E na corrida, ele para só na volta 26 ou 27 até o final. Andou quase 30 voltas. Eu acho que ali foi um erro. Mas ser. O Tsunoda andou mais do que ele. Andou mais que ele, entendeu? Então, para mim, foi um pouco decepcionante. É isso aí. Só o que eu queria contar da Alfa Romeo, uma coisa muito interessante. A Alfa Romeo foi lá, o Zul fez a melhor volta no final da prova, essa melhor volta que eu sou contra. Porque isso que eu vou contar aqui pode até ser interessante, mas eu acho que desvirtua um pouco o espírito da coisa. O Zul parou para fazer a melhor volta no finalzinho. Para quê? Por que ele fez isso? Para tirar o ponto do Gasly. O Gasly faria a melhor volta. Isso. E a Alfa Romeo, já visualizando briga com a Alpine, já visualizando ali um roda-roda, vai ser meio parelho na visão deles, claro que isso pode mudar. A Alfa Romeo fez a parada justamente para isso. O Zul não ia conquistar pontos, como o Bottas conquistou. Bottas foi bem. Bottas, eu repito, ele faz um undercut durante a prova que ele pula até as Mercedes. Pula mesmo. Tanto é que depois ele é ultrapassado pela Zul. Isso é muito interessante porque pouca gente falou sobre isso. Mas a Alfa Romeo, na última prova do ano passado, ela fez uma corrida de marcação da Aston Martin. Eu nunca vi nenhuma equipe fazer isso. Correr marcando a outra. E o que eu estou dizendo? Basear todas as suas paradas no que a outra está fazendo, facilitar até a ultrapassagem para outros carros, e o engenheiro me lembro que falou para o Zul, eles estão a 2 posições atrás, eles estão chegando para lutar com a Aston Martin, porque eles estavam ponto a ponto, e conseguiram ali no sufoco ficar à frente. Isso. Então é um estilo, você sabe a vela, Dalton? Eu sei que você gosta da vela. Aquilo que o barquinho só precisa chegar uma posição atrás do rival e fica marcando o rival. Então fica os 2 barquinhos, todos os barcos pegando vento lá e os 2 barquinhos ali. A Alfa Romeo é a segunda vez que ela emprega uma estratégia de marcação. É uma corrida, é um jeito pragmático de fazer Fórmula 1. É verdade. Em Abu Dhabi, ano passado, repito, gente, revejam a corrida. Eles fizeram a corrida marcando a Aston Martin. Os 2, cada um marcando um, o engenheiro falava, faz isso, faz aquilo, deixa passar, só a briga é contra o outro. E até conseguiram no final, não me lembro as posições que chegaram, mas enfim, no final o empate em pontos favoreceu o Alfa Romeo. E agora fizeram isso, visualizaram o Gasly marcando ponto. Não, vamos parar e vamos tirar o ponto desse cara, porque esse cara vai brigar com a gente, essa equipe vai brigar com a gente. Então é uma curiosidade da Alfa Romeo. E o novo chefe de equipe deles lá é muito pragmático, né? André Seidel, né? André Seidel é muito pragmático, entendeu? Então, isso pode realmente acontecer o ano inteiro. Porque, na minha opinião, eu falei até quando a gente estava falando, né, da Alfa Romeo, para mim a Alfa Romeo e a Alpine que vão brigar. Pode ser uma briga legal de se acompanhar. Isso aí, gente. Vamos chegando ao final do nosso Loucos por Automobilismo. Uma versão um pouquinho estendida. E eu só peço para você o seguinte. Se você gostou dessa edição, você tem 2 obrigações. Deixar o like e deixar os seus comentários. E só que nessa semana você vai ter uma terceira obrigação, que é azucrinar o âncora. Azucrine o âncora. Deixa ele perceber que tirar férias assim que o Campeonato Mundial de Fórmula 1 começa é um erro inadmissível a ser cometido por um apresentador que se preze. Então eu peço desculpas aqui por qualquer atabalhoamento. Ele é o âncora titular, ele vai continuar sendo. Mas pressione você para que ele esteja aqui presente. Mas é por isso que a gente chama ele de Bruno Desleixo. Pronto. E com essa, a gente não precisa nem dizer nada. Quinta-feira tem programa de perguntas, não é isso, Adalto? Isso! Quinta-feira, você já sabe, programa de perguntas, a página do Auto Race vai ser aberta, você entra lá, aproveita a janela, entra lá, deixa a sua pergunta. Isso aí. Que quinta-feira a gente tenta responder. É bom, eu acho legal, 2 semanas agora para a Arábia Saudita, depois 2 semanas para a Austrália. Tudo bem, não precisava depois de 1 mês que vai ter para o Azerbaijão. Mas não foi programado, foi a questão da China, né, que acabou não casando. Então, Adalto, a gente se vê na quinta-feira. Estamos aqui com os ouvintes para a gente responder as perguntas. Obrigado a todo mundo e deixa o seu like e deixa o seu comentário. Até a próxima, obrigado, e a gente volta para falar mais de Fórmula 1 aí ao longo da semana.